Irmãos, nós celebramos a solenidade de Nossa Senhora Aparecida e somos colocados diante dessa pequena imagem encontrada no fundo de um rio. Estava quebrada, certamente foi descartada, jogaram fora. Uma imagem da Imaculada Conceição, que inclusive é a padroeira da diocese, né? Essa imagem que nós temos aqui, pintada de azul e branco praticamente, né? Cores claras. Tem outras versões, né, que usam cores mais coloridas. Provavelmente a imagem original de Nossa Senhora Aparecida fosse pintada, inclusive, com mais cores, porque é um estilo português. Mas essa imagem estava ali enegrecida no fundo do rio pela ação da sujeira, do lodo, talvez, sei lá, bactérias, o que mais que ela sofreu ali no meio das águas, né? Um processo natural. Nada de estranho, na verdade. Nós também descartamos as imagens que se quebram, né? Hoje ainda tem super bonder, né? Naquela época não tinha. E nós vemos algo ali corriqueiro, cotidiano, que ninguém mais talvez se lembrasse, mas que Deus enxerga, e enxerga a possibilidade de tocar nas nossas fraquezas, de nos auxiliar a crescer na fé. Porque essa imagem se tornou um símbolo importante do amor de Deus. Ela falou muito forte ao coração das pessoas. Primeiro, pela ocasião. A imagem é encontrada diante da dificuldade daqueles pescadores que não encontravam peixe. Quando eles encontram a segunda parte da imagem e colocam perto, né, para encaixar, ela cola sozinha, né? Um sinal muito pequeno, né, muito simples, e a gente poderia tentar encontrar explicações naturais para isso. Não haveria problema nenhum se encontrasse essa explicação. Em seguida, eles encontram milagrosamente muitos peixes, num dia em que a pesca não estava rendendo peixe nenhum. Algo que lembra o Evangelho, quando Jesus chama os primeiros discípulos à pesca milagrosa, no final do Evangelho de São João também, Jesus ressuscitado, que aparece na margem também, aponta o lugar onde os apóstolos podiam encontrar os peixes. Providência, algo extraordinário que toca a vida daquelas pessoas. Em seguida, muitos outros milagres e graças, né, que vão alcançar todo o Brasil e até o mundo. Tudo a partir desta imagem pequenina, que sofreu a ação do tempo, mas que vai, de alguma maneira, mostrar que Deus se coloca ao lado dos pobres, que a Virgem Maria se compadece com os seus filhos excluídos, desprezados, que talvez não têm as mesmas oportunidades que todos, porque é a Nossa Senhora Negra, né? A Nossa Senhora Preta, ensina a gente a viver como irmãos, a estarmos ao lado uns dos outros. Eu faço questão de usar essas palavras, porque elas demonstram o quanto a nossa sociedade é hipócrita e politizada, muitas vezes de um jeito negativo. Tem época que a gente não pode falar preto, tem época que a gente não pode falar negro. Tem que encontrar palavras que são politicamente corretas, porque falta amor no coração. Porque a palavra não tem a intenção está no coração de quem usa a palavra. Você pode humilhar e desprezar uma pessoa falando preto ou falando negro, ou usando outra palavra.
e você pode tratar com carinho e com respeito usando as mesmas palavras. O problema não está na palavra que você usa, está na intenção que você traz no coração, está na atitude que você tem. O que tem que transformar é o nosso interior. E existe um sinal bonito nesse evangelho, interessante, porque existem 6 talhas de água colocadas ali para a purificação dos judeus. Purificação, o que é? O que significa purificar? Tirar as impurezas. Lavar, nesse caso, né? Lavar as mãos, lavar os braços, o que for. Agora, será que adianta eu lavar as mãos? Essa água usada para limpeza ali externa não trazia alegria. A religiosidade desse povo estava vazia, não aproximava mais da vontade de Deus. Isso fala da realidade do mundo que está no pecado. Quando nós estamos imersos no pecado, estamos sujos, estamos sem a alegria da vida. Agora, será que basta uma purificação externa com ritos vazios e sem sentido? 6 é o número da humanidade. A humanidade foi criada no 6º dia. É o número também da imperfeição. O 666, além de ter uma referência ao Império Romano e etc., ele representa a dízima periódica de 6. Dízima periódica é quando você faz uma divisão e o final é um número que se repete constantemente, infinitamente, não é? É uma forma de dizer que o 6 continua no 6, nunca chega no 7. O 7 é o dia do repouso de Deus. É o dia da perfeição. É o dia em que a criação está completa. Se o homem fica nele mesmo, ele nunca fica completo. Ele nunca alcança a plenitude daquilo que Deus pensou para ele, porque Deus nos chama a entrar no seu repouso, a entrar na eternidade, inclusive depois. Por isso, 6 talhas representam a fraqueza, o limite, a morte. Mas Jesus Cristo vem antecipando um sinal que ainda não é a realidade, né, a realização do reino. Jesus vai transformar aquela água que eles puseram nas talhas por obedecer o que Jesus disse, e vai transformar a água em vinho. Esse vinho antecipa também o mistério da Eucaristia. Quando nós somos chamados a beber o sangue de Jesus, a comer a sua carne. Este é o vinho novo. Agora vejam que isso transforma a forma de você se relacionar com Deus. Não é um culto externo, não é um ritualismo, uma repetição de coisas sem sentido, mas é algo que vai te purificar por dentro. O sangue de Jesus vem nos lavar por dentro. O interior é aquilo que eu dizia. Não adianta a gente se preocupar com palavras se a gente não se preocupa com o coração. Não adianta mudar as palavras se não muda o coração, se não muda o interior. E o mundo é muito astuto para isso, né? Hoje nós também comemoramos o Dia das Crianças, né? Junto com a mãe estão os filhos, né? Esse é um exemplo interessante também. Tem um tempo eu ouvi de um casal que o seu filho, de 7 anos, queria rezar pelo amigo que estava doente,
ou era o pai do amigo que estava doente, acho que era o pai dele. O menino se compadeceu com a dor do colega e queria rezar. A professora proibiu, porque na escola não pode rezar. É proibido uma criança de 7 anos rezar com outra criança de 7 anos na escola. Só que é permitido trazer a festa de Halloween, que não tem nada a ver com a nossa cultura, encontrar maneiras para obrigar todos a participar da festa. É possível você criar o Dia do Cabelo Maluco, que é uma promoção pela tolerância, pela, como é que se diz? Pelo acolhimento da cultura LGBT, não sei o que lá mais. E não é que não tenha que existir tolerância, não é que não tenha que existir respeito, né? Entendam bem o que eu estou falando. Só que isso é uma via de mão dupla, não é? Por que que o mundo tem que aceitar uma cultura de uma minoria, mas a cultura de um mundo tem que ser proibida? Que sentido tem isso? As festas juninas não podem ter mais nenhuma referência aos santos nas escolas, vocês sabem disso, né? Muitas escolas têm mudado o nome, têm mudado o dia, têm mudado o mês, porque a fé é proibida. Mas coisas que são fora da nossa cultura, que são fora do nosso costume, essas são possíveis e são muitas vezes obrigatórias. Para onde a nossa sociedade está indo? E o que é que nós fazemos diante disso? Essa questão aí do Dia do Cabelo Maluco, isso aí é fácil de você encontrar na internet. As crianças são vestidas de drag queens. Cabelo maluco é o cabelo da drag queen. Isso está no livro, e não é feito de um jeito escondido, não. É intencional e até honesto nesse sentido. Quem escreveu o livro não estava enganando ninguém. Quem usou o livro para enfiar isso no mundo não é tão honesto. Usando a dimensão lúdica da criança, que é inocente, que não vai fazer nenhum tipo de leitura política, mas que vai entrar numa forma. Em muitos países, os pais que não educam os filhos conforme o governo pôs na cartilha, perdem já a guarda dos filhos. De vez em quando a gente vê isso. É para isso que nós estamos caminhando. E isso por quê? Porque nós vivemos nesse mundo ainda que se preocupa com as talhas de água, mas não procura o vinho. Apenas o exterior, apenas a aparência é boa, mas o interior não se transforma. Não existe a verdadeira tolerância, não existe o amor, não existe o respeito pelo próximo. Então vira uma luta, é um tentando obrigar o outro, com violência muitas vezes. Violência explícita ou violência implícita. Então hoje, diante da Virgem Maria, nós recebemos esse grande ensinamento. Tanto pela devoção quanto pela palavra do Evangelho, nós vemos a presença de Maria nos ensinando a procurar Jesus, a ter humildade para ouvi-lo, para obedecer à vontade do Pai, fazer tudo o que Ele nos disser.
Nós somos criticados muitas vezes como idólatras por termos as imagens dos santos, também tem isso. Sobretudo a Nossa Senhora Aparecida, né? Muito odiada por aí. Porque todo mundo tem a imagem da Nossa Senhora Aparecida, né? E a gente tem que ter humildade para ouvir as críticas. Às vezes a gente vive idolatria mesmo. Já ouviram falar de pessoas que colocam o santo na geladeira, que arrancam a cabeça do santo e escondem? Ou que roubam o santo do outro, porque diz que quando o outro sentir falta do santo vai chover? Eu ouvi essa, né, tem pouco tempo. Sequestro de santo. Ou aquelas correntes idiotas que vêm pelo celular ou num papel xerocado, que fazem ameaça, né? Se você não fizer não sei quantas cópias, não passar não sei para quantas pessoas, vai acontecer não sei o que, um atraso na sua vida. Mas se você rezar, fizer tudo direitinho, vai acontecer, vai alcançar uma causa impossível, uma difícil e uma não sei o que. Isso não é oração católica, isso não está relacionado à fé, isso é superstição, magia e muitas outras coisas, menos uma fé verdadeira. Essas coisas a gente tem que jogar fora, deletar e cortar essas correntes com toda tranquilidade, sem medo de acontecer nada de ruim. Isso tudo é idolatria, sim. Mas nem é a idolatria mais perigosa. A idolatria mais perigosa, todos nós caímos constantemente, inclusive os evangélicos, sem perceber muitas vezes. Temos 3 idolatrias fundamentais. A idolatria pelas coisas do mundo, porque colocamos o nosso amor no dinheiro, nos bens, e achamos que isso vai garantir a nossa alegria. Não garante. Tudo passa. Colocamos a nossa confiança, segunda idolatria, nas amizades, nos afetos, nas pessoas. Nós confiamos que as pessoas vão nos defender, vão nos apoiar, vão nos proteger dos perigos da vida, vão nos socorrer nas dificuldades, etc. Também damos com os burros na água. As pessoas esquecem, pagam às vezes o bem com o mal, ou simplesmente morrem. E na hora que você mais precisa, o seu pai morreu, e aí você se revolta com Deus, porque amava seu pai mais do que a Deus. E não era amor de verdade, era uma posse, né? No fundo você amava seu pai porque ele fazia o que você queria. Servia a sua vontade. E isso é idolatria. A gente busca situações que favoreçam a nossa vontade. Que as pessoas nos obedeçam. Que eu tenha dinheiro para comprar o mundo. Para conquistar o mundo. E a última idolatria, mais difícil, né, de ser vencida, a idolatria da própria vida. Eu busco dinheiro para defender a minha vida. Eu busco o amor das pessoas para defender a minha vida. Eu não quero morrer. Não quero sair perdendo nunca. Quero que o mundo gire em torno de mim. E aí me torno uma pessoa opressora, egoísta, e gera uma série de divisões. Estes ídolos nós precisamos vencer todos os dias. Agora, rezar a Deus pela intercessão dos santos, isso não tem problema, porque nos coloca diante daquele que é o único capaz de sustentar a nossa vida. Nos leva àquele que nos ama. Agora, uma fé infantil às vezes também é um problema.
Nós alcançamos muitos milagres pela intercessão de Nossa Senhora e dos santos, mas vocês sabem que o milagre não põe ninguém no céu, né? Sabem disso? Sabem que ninguém precisa de milagre? O milagre é um sinal, como esse que Jesus fez nas bodas de Caná, que antecipa, sim, a graça, a glória de Deus, mas de uma maneira muito pequena. Apenas te ajuda a ter a confiança na promessa que Deus te faz do céu. Se você tiver fé, se tiver o seu coração unido ao amor de Deus, confiança nele, disposição a seguir a vontade dele, você já está no céu. Agora, se não tiver a fé, você pode receber 1000 milagres que você não entra no céu. Os milagres são consolações, são ajudas que Deus dá para a nossa fé. E, claro, Deus sabe o motivo e é bom que exista o milagre na vida da igreja e da nossa vida. Não estou dizendo que não pode ter milagre, né? Pelo contrário. Temos que buscar as graças de Deus, mas não podemos buscar só a graça de Deus. E aí eu deixo isso para a reflexão de cada um. O que nós temos buscado? Você busca o vinho ou você busca Jesus? Você busca o milagre ou você busca aquele que faz o milagre? Você busca o favor ou aquela pessoa que te ama e que te favorece? Você está disposto a deixar que Jesus seja o Senhor da sua vida? Que Ele te diga o que é necessário? Você tenta ouvi-lo? Você tem seguido esse conselho de Maria e buscado fazer tudo o que Ele te fala? Ou você só vai buscar Jesus quando precisa de alguma coisa? Quando precisa de uma consolação? Quando precisa de um milagre? Que o Senhor nos ajude hoje a buscar a pureza interior, a mudança de vida verdadeira, para que a gente de fato respeite o próximo, todos os irmãos. E que todos se respeitem, que todos possam reconhecer a presença desse amor de Deus nas suas vidas, para que a nossa sociedade também se transforme, né, e vença essas hipocrisias, e quem sabe possamos alcançar de fato essa paz, né, pelo menos um pouco mais de paz sobre esta terra, porque é claro que a paz definitiva é só no céu, né? Mas temos que lutar por ela também aqui, com as armas que Jesus nos dá. Paciência, respeito, perdão, mas também com a verdade.